Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de regras de como a gente deve tratar os dados pessoais para trazer mais privacidade, proteção e segurança para eles. É aí quando você pensa em clubes de benefícios, onde você dá o seu CPF para conseguir um desconto. Isso não é um dado pessoal? Claro que é. E como essas empresas têm que se preparar para poder cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e continuar, então, mantendo aí o seu negócio nessa área. Para a gente lidar com dados pessoais, a gente tem que estar dentro do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. E ela traz lá algumas bases legais que nos permitem fazer esse tratamento de dados pessoais. Então, essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer quando está lidando com o dado pessoal de uma pessoa. Essa pessoa me passou esse dado em confiança para essa finalidade? Ou seja, aquilo que eu estou fazendo com ela realmente é o motivo pelo qual ela me autorizou a ter os dados pessoais dela? Essa pergunta é super importante e quando a gente está falando de clube de benefícios, a gente tem que ter em mente quando uma pessoa te autoriza a utilizar os dados dela para participar daquele clube de benefícios. Em primeiro lugar, a gente precisa ter regras claras sobre o próprio clube de benefícios. E por que eu te digo isso? Porque é muito normal você ir numa empresa, né, onde existe o tal clube de benefícios ou fidelidade, seja a forma como se está sendo chamado naquele momento, e tu pedir para ver, então eu quero ver qual é o programa de fidelidade que tu está me oferecendo, qual é o programa de benefícios que tu está me oferecendo, e as empresas não têm sequer o programa. Isso, na verdade, é uma pura captação de dados pessoais no mercado, o que não é permitido por lei. Por quê? Porque você, de certa forma, enganou o seu consumidor quando você disse que você está participando desse clube de benefícios, mas você nem tem um programa, né, que vá validar essa coleta de dados, que vai dizer como ela ganha benefícios, como ela não ganha, como ela faz para se excluir desse clube. Se por um acaso você compartilha dados ainda com terceiros, e isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande quando se fala em clube de benefícios. Muitos clubes são feitos para captar dados e compartilhar com terceiros, que muitas vezes também fazem parte daquele clube de benefício. E tu, como empreendedor que está por trás desse clube de benefícios, tem que entender se perante a Lei Geral de Proteção de Dados, tu é um controlador de dados ou um operador. Se aqueles teus parceiros de negócio são controladores ou operadores. E você deve definir isso por escrito tanto na tua política de privacidade do clube, como tu também tem que fazer essa definição de forma contratual com esses parceiros. Porque a responsabilidade, né, ao coletar um dado pessoal no mercado, ela é sua. Se você compartilha com um terceiro e aquele terceiro, por exemplo, vende aquele banco de dados que foi recolhido para participar de um clube de benefícios, isso pode se configurar sim um incidente de segurança, porque aquela pessoa lá no início, quando ela te concedeu aquele dado pessoal, te autorizou a utilizar, era para uma única finalidade. Talvez fosse para conseguir desconto na farmácia, talvez fosse para conseguir um outro tipo de vantagem progressiva, né? Lá no final do seu programa. Então, por isso que tem duas fases que a gente tem que atacar. Primeiro, de realmente escrever, né, e mostrar para o teu público o que é, no que consiste aquele programa de benefícios. E, num segundo lugar, escrever a tua política de privacidade também para dar conhecimento a ele, inclusive quando tu compartilha esses dados com terceiros, que pode ou não ser para trazer vantagens para o cliente. O importante é que esse cliente, né, que às vezes a gente vê como consumidor, mas para a Lei Geral de Proteção de Dados se chama de titular, esse titular de dados, ele tem o direito de entender todo o processo pelo qual passam os dados pessoais. Então é muito importante quando a gente trabalha diretamente coletando esses dados, que a gente tenha a clareza de todo o arcabouço jurídico que está em volta, né? Não é apenas o consentimento daquele titular, mas é a clareza de informações que tu devolve para ele, bem como todas as políticas escritas que tu tem para comprovar então ali a boa-fé, para comprovar que tu está usando realmente de acordo com a finalidade para a qual tu foi autorizado por ele, o titular de dados pessoais. Repete toda a frase de novo. Não sei qual era a frase. Era...
Gente, eu não vou lembrar toda a frase. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma série de outros direitos que são afetados, questões contratuais, questões de negócio, de parceria. Por isso é muito importante a gente estar super antenado com isso. A Lei Geral de Proteção de Dados não é uma cláusula num contrato, ela é uma prática diária dentro de uma empresa. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho muito vídeo falando sobre isso, falando especificamente para vários negócios, então dá uma visitada no canal, procura ali o teu vídeo que melhor vai te atender. Se tu tá com dúvidas, deixa uma pergunta aqui ou em qualquer outro vídeo que eu vou te responder com certeza, tá? Espero você aqui no canal, aproveita e já te inscreve para poder receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo.